Olá, queridos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que eu vou trazer neste momento é mais direcionada aos que se dizem cristãos, quando na verdade muitas vezes são apenas crentes. E por conta dessas pessoas, as pessoas que não conhecem o Evangelho, eles muitas vezes generalizam, eles muitas vezes confundem o cristão com o crente. E por isso muitas pessoas dizem, crente é enjoado. E muitas vezes eles falam isso com razão. Por quê? Porque verdadeiramente o crente é enjoado, mas o verdadeiro cristão não. Então a palavra que eu vou trazer aqui neste momento é mais direcionada a nós que muitas vezes nos dizemos cristãos, mas muitas vezes somos apenas crentes. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque a passagem que eu vou compartilhar é o Senhor Jesus justamente tratando sobre isso. Sobre pessoas que são de fato exageradas. Pessoas que são chatas. Assim como o povo hoje diz, os crentes são enjoados. E a palavra de hoje está aqui em Mateus capítulo 23, apenas o verso 24. Que aqui Jesus está direcionando essa palavra para os escribas e os fariseus. Ou seja, para os religiosos. Para os cristãos, ou seja, para os crentes. E o Senhor Jesus disse assim: condutores de cegos, coais um mosquito e engoles um camelo. Então poucas pessoas entendem o que o Senhor Jesus quis dizer aqui, mas é simples de entender, meus irmãos. O Senhor Jesus disse: vocês coam um mosquito, ou seja, são pessoas que não deixam passar um mosquito pela peneira, mas engolem um camelo. Ou seja, são pessoas que vê defeito, pecado em tudo, mas eles mesmos engolem um camelo. Ou seja, eles mesmos fazem coisas terríveis. Digo isso por quê? Porque o papel do crente, que se diz cristão, é somente acusar, é somente criticar, é somente ofender, é somente dirigir ofensas para as pessoas. E com isso a gente vê pessoas arrotando santidade, mas vivendo no erro, no pecado e na mentira. E muitas dessas pessoas estão lá, dizendo que isso é pecado, que aquilo é pecado, aquilo outro é pecado, e eles mesmos estão cometendo pecado. Então esses mesmos cristãos que nós vemos arrotando santidade, eles mesmos vivem em iniquidade. Não dominam bem a própria casa. A gente olha para a vida dos filhos, enfim, a gente vê aquela perdição. E muitas vezes eles sabem apontar para a vida dos filhos dos outros, isso e aquilo, filho de fulano, filho de ciclano. Mas quando a gente vai ver as redes sociais dos filhos dessas pessoas, é triste. Então por isso eu duvido, eu desafio você pai, você mãe, que se dizem cristãos, pegar aí o celular do seu filho, da sua filha, e eu duvido você não achar algo ilícito. Seja uma mensagem, seja uma conversa, seja um videozinho fazendo gestos ilícitos, obscenos, seja uma música, seja um vídeo que não é de um cristão estar compartilhando, eu duvido. E detalhe, os filhos das pessoas que são assim, normalmente são de pessoas religiosas, que só sabem acusar, criticar a vida do outro. Então por isso que nós vemos cristãos vendo erro, pecado em tudo, cristãos em tudo. Mas a gente vê envolvido em coisas ilícitas, apoiando relações, uniões ilícitas. Nós vemos cristãos andando com veículos adulterados, sem placa, de leilão, enfim. Nós vemos também pessoas que se dizem cristãs, com armamento ilegal dentro das suas casas. Pessoas que se dizem cristãs, comprando coisas proibidas, comprando coisas ilegais. Fazendo uso de produtos, uns para emagrecer, outros para ter um corpo mais definido, produtos ilegais, produtos proibidos, comprando de uma forma ilegal, de uma forma ilícita. Mas muitas vezes esses são aqueles que arrotam a santidade. Isso não pode, aquilo outro não pode, e eles mesmos estão fazendo coisas ilícitas. Cristãos criando os animais silvestres, coisas que são proibidas, mas eles estão lá, criando, engaiolado, numa jaula, num puleiro, enfim. Mas eles estão arrotando santidade,
porque isso não pode, aquilo não pode, mas enquanto isso eles estão lá. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar atentos, porque não sou eu que estou dizendo, é o Senhor Jesus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus cegos, vocês comem mosquito, mas engolem um camelo. Então eu repito, quando o mundo fala que os crentes são enjoados, muitas vezes eles têm razão, porque os crentes são enjoados, mas o cristão não. O cristão, ele é o mesmo peso, a mesma medida. O cristão, ele não usa dois pesos e duas medidas. É o mesmo peso, a mesma medida. Serve tanto para os de fora quanto para os da família dele. O cristão não é aquele que julga os de fora e absorve os de dentro, não. É o mesmo peso, a mesma medida. Então que nós vamos ficar atentos com esses falsos cristãos, em nome de Jesus. E essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.